Boa noite, meus queridos irmãos. Estamos aqui novamente levando a todos os nossos queridos irmãos espíritas a mensagem de amor através da palestra da nossa irmã Renilda, que daqui a pouco ela está proferindo. Mas antes, porém, eu quero pedir a Gal que leia uma mensagem. Mensagem da terra. O homem que esmorecera no trabalho, deitando-se no chão por rebeldia, ao sentir-se infeliz e descontente, de ouvido rente ao solo, escutou de repente as palavras que a terra lhe dizia: sou mãe, a terra, ergue-te e anda. Não te magoes, meu filho, contra a vida. Tudo que Deus nos manda é luz que aperfeiçoa. A dor vem dessa luz que nos convida ao trabalho do bem que não se cansa de criar a alegria e gerar a esperança. Levanta-te, caminha, ama, serve, perdoa. Fita-me a pele desolada, fiquei ferida assim, ante os golpes da enxada, para que tenhas pão à mesa. Sofrer para ajudar é lei da natureza. Deus pede que eu responda à injúria dos tratores, mais frutos produzindo em braçadas de flores. A quem me atire lama, lodo ou estrume, e o Senhor determina que eu forneça mais verde e mais perfume, porque segundo as leis da bondade divina, de tudo quanto existe, o amor somente é valor permanente. Do verme que se oculta em baixo nível, a estrela que parece inatingível. Embora eu tenha o céu por segurança e escolta, tenho milhões de filhos em revolta. E às vezes eles mesmos se exterminam em conflitos sangrentos, mas nunca sabem de meus sofrimentos, porque sou mãe, vivendo aos sóis no espaço, e a todos acalento em meu regaço. Deus é Pai, que jamais amaldiçoa. Por isso, filho meu, ama, serve, perdoa. Um dia, ao ver o mal a envolver-me de todo, em torrentes de ódio, sangue e lodo, supliquei ao Criador nos mandasse mais luz, e o céu nos enviou o ensino de Jesus. Jesus veio e entreabriu nova aurora, amou e fez de si divina doação. E muito embora muita gente buscasse a redenção, é preciso dizer que até agora quase que ninguém quis receber de Jesus o dom de ser feliz, notando o orgulho a dominar o mundo, nas guerras sem razão, sob o ódio iracundo, pisando, desprezando ou destruindo tudo aquilo que fiz de mais puro e mais lindo. Derramo, às vezes, lágrimas ardentes. O vulcão é meu choro em lavas congruentes. Nunca roguei, porém, compensações nem mimos. Guarda a fé, filho meu. Contempla os de altos cimos do firmamento azul que nos recobre a divina grandeza do porvir, porque o trabalho em si
não é triste, nem pobre. Todos viveremos nos triunfos supremos do privilégio de servir. Desperta, filho meu, ergue-te e vem. Trabalhemos com Deus na seara do bem. E o homem, deslumbrado, levantou-se do chão que atravessara o esmo. Servirei, prometeu a si mesmo. Ao erguer-se, sentiu a vida em torno. Não longe, alguém guardava o pão no forno. Enxergou renovado árvores, animais, lavradores cantando, as flores se entreabrindo e as abelhas em bando. Depois, em oração, que a fé viva descerra, gritou, alçando ao alto os braços seus: louvado seja Deus! Ouve a voz da terra, obrigada, meu Deus! Agora, meus irmãos, vamos fazer oração para dar continuidade ao nosso trabalho. Vamos pedir ao nosso querido e amado Mestre Jesus por toda a população do planeta Terra, por todos os nossos irmãos que se encontram no leito da dor nos hospitais do mundo inteiro, por aqueles outros que estão nas cadeias penitenciárias da vida, que são eles, nossos irmãos equivocados, também os nossos irmãos moradores de rua, os nossos irmãos que estão lá nas cracolândias da vida, que eles pegam outro rumo, que é o rumo da liberdade. Pedimos por todos os lares em sofrimento e pedimos a Ti, ó Deus, que nos ajude a passar tudo isso que está acontecendo, porque não é para o mal da humanidade, é para educar a humanidade, é para que nós possamos fazer reflexão de tudo isso que está acontecendo, porque Deus é amor. E vamos agora fazer uma prece, ou repetir essa prece feita por Jesus no último dia da sua reunião na casa dos pescadores, na praia da Galileia, com todos os seus apóstolos. Ele estava proferindo a sua fala e de repente ele chega no final, olha para todo o salão onde está totalmente repleto de luz. As luzes pareciam estrelas cintilantes. Ele olha para o alto e começa a falar com o Pai desta maneira, dizendo: grande força do universo, permite que tua bondade nos faça bons, que a tua alegria nos faça alegre, que a tua luz nos ilumine e que a tua perfeição nos faça melhores, que a tua sabedoria nos faça saber e que tu, morando em nós, Senhor, a renúncia nos transforme em contentamento, a compreensão em bem-estar, o desprendimento em dever, a instrução em hábito, a educação em norma da vida, é a gentileza em doação diária e a caridade em gema da vida, que brilhe em todos os nossos sentidos. Glória a Ti por toda a glória do universo. Assim seja. E assim, meu amado Senhor, vamos pedir à nossa irmã Renilda que nessa noite, cheia de brilho, ela possa nos dar a grandeza do nascimento, ou da maneira como comportou-se a pátria do Evangelho de Jesus. E ela que vem com esses elementos que está no livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Os nativistas, no tempo dos reis, dos vice-reis,
Pombal e os jesuítas e os negros no Brasil. Que Deus a ilumine e que ela possa passar com eficácia para todos nós. Muito obrigado. Boa noite a todos. Nós estamos aqui a convite do Centro Espírita Centelha Divina para trabalharmos uma reflexão, tendo como base o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, exatamente sobre os capítulos 28, sobre os negros no Brasil, os movimentos nativistas, os vices-reis e o Marquês de Pombal. Sobre os negros no Brasil, nós iremos fazer uma reflexão ambientando o momento daquele nascimento da nossa pátria, em que nós éramos governados como colônias de Portugal, em que Portugal estava como rei D. João V, que levava todos os nossos ouros, todas as nossas riquezas do México, do Peru e do Brasil e das Índias para os cofres de Madrid e eram todos cambiados para Portugal. Ocorre que o Brasil já tinha um comércio muito grande com pau-brasil, quando as colônias começaram um movimento para modificar o nome da nossa pátria, que era suavemente chamada de Terra de Santa Cruz. Ocorre que esse movimento começou a se evoluir para mudar para o nome de Brasil em virtude do seu comércio com a madeira que leva a esse nome. E a espiritualidade superior, sobre a direção do Espírito de Ismael, governado pelo Mestre Jesus, achou por bem que ocorresse a modificação do nome da nossa terra para Brasil, para não trazer mais conflitos, já que na Europa já se instalavam os tribunais da Inquisição, e não queria trazer esse conflito para o Brasil. Então, o Ismael sancionou essa mudança e ocorreu a mudança do nome da nossa pátria para Brasil, que é a terra do Evangelho, não ficou mais sendo conhecida como o suave nome de Santa Cruz. Ocorre que nessa conjuntura, a raça aborígene e a raça negra sofriam toda sorte de humilhação e vexames. E nós tínhamos na Europa já um movimento já bem cristalizado dos tribunais de Inquisição, que estavam naquela perseguição em nome do Senhor. E nós que estávamos começando a organizarmos enquanto povo, enquanto país, saindo ainda das primeiras iniciativas primitivas ainda, o Espírito de Ismael e seus abnegados colaboradores sofreram em seus trabalhos árduos e quase que ímpios, porque para organizar a Sagrada Família, com as dificuldades numa floresta inóspita, onde os brancos consideravam em situações superiores às leis humanas e divinas, explorando não somente o povo negro, como o povo indígena. E Ismael, com dificuldades, faz os apelos aflitivos aos céus para os obreiros invisíveis, né, buscando numa oração que eu vou ler porque ela é muito bela, para não deixar nenhuma palavra fora, né? Então, uma voz suave e meiga, Ismael exclama para o Senhor:
nas suas preocupações. Estendei até nós o manto da vossa infinita misericórdia. Enviai-nos o socorro das vossas bênçãos divinas, para que nossas vozes sejam ouvidas pelos espíritos que aqui procuram edificar uma pátria nova. Os nossos corações se comovem ante os quadros deploráveis. Por toda parte vê-se os infortúnios das raças flageladas e sofredoras. Quando Ismael ouve uma voz suave lhe respondendo do infinito, que é Jesus, que responde aos apelos de Ismael, do Espírito Ismael, coordenador da pátria do Evangelho, que é o Brasil. Ismael, nas tuas obrigações e trabalhos, considera que a dor é eterna, lapidária em todos os espíritos e que o nosso Pai não concede aos seus filhos fardo superior às suas forças nas lutas evolutivas. Abriga aí, na sagrada extensão dos territórios do país do Evangelho, todos os infortunados e todos os infelizes. No coração ecoam súplicas dolorosas de todos os seres sofredores que se agrupam nas regiões inferiores dos espaços próximos da terra. Agasalha no solo bendito que recebe as irradiações do símbolo estrelado, alimentando-os com o pão substancioso dos sofrimentos depuradores e das lágrimas que lavam todas as manchas da alma. Leva a essas coletividades espirituais, sinceramente arrependidas de seu passado obscuro e delituoso, a tua bandeira de paz e esperança. Ensina-lhes a ler os preceitos da minha doutrina no código dourado do sofrimento. Ismael então sente que luzes compassivas e misericordiosas lhe visita o coração, quando ele parte com seus companheiros do mundo extrafísico, esses colaboradores que está com ele, uma equipe de espíritos imbuídos dos projetos do Cristo para o Brasil, para a nossa terra, e ele, depois dessa resposta ao seu coração, né, enquanto espírito, ele vai com a sua falange de espíritos, trabalhadores com essa missão, na crosta da terra, onde lá estão corações arrependidos que são antigos batalhadores das cruzadas, senhores feudais da Idade Média, padres, inquisidores, espíritos rebeldes e revoltados que já saíram do mundo físico e estavam na erraticidade, na crosta da terra, porque ainda convulsionando sobre a dor e a culpa de equívocos de um passado. E quando Ismael recebe essa resposta do Cristo e vai fazer o convite a esses espíritos para reencarnarem na pátria do Evangelho, para essa tarefa de de formar uma nação com o objetivo do crescimento, do perdão, da fraternidade, da solidariedade e do progresso, para que cada um, à medida dos seus esforços, pudessem fazer essa lapidação das suas culpas, dos seus erros e dos seus equívocos. E esse emissário do Senhor coloca para esses espíritos perdidos nos caminhos cheios das trevas, de suas consciências poluídas, aí o emissário de Jesus, que é Ismael, com a bandeira de luz como uma estrela d'alva, assinando o fim da profunda noite para esses espíritos que estavam na erraticidade, vivendo as consciências de culpa. E aí, Ismael diz para eles: até o coração divino do Mestre chegarão os vossos apelos de socorro espiritual. De sua esfera de brandos crepúsculos cristalinos, ordena a sua misericórdia que as vossas lágrimas sejam enxugadas para sempre.
e um ensejo novo de trabalho se apresenta para a redenção de vossas almas, desviadas nos desfiladeiros do remorso e do crime. E esses espíritos cheios de esperança e abraçam essa oportunidade e vêm para o planeta, para a Terra, para o Brasil, imbuídos desse propósito de mudanças, né, e de colaborar com a obra do Cristo. Há uma terra nova onde Jesus implantará o seu evangelho de caridade, de perdão e de amor. É essa a proposta que Ismael trazem para esses espíritos que viviam nesse aflito, nessas consciências culposas, e fala do amor indefiníveis, que nos séculos futuros essa pátria generosa será a terra promissora para todos os infelizes. E nesse celeiro de opção de luz, de trabalho, de uma consciência sobre uma nova ótica de esperança e de amor e de reconciliação com a lei perfeita de Deus, esses espíritos aceitam o convite e mergulham no mundo físico para que, numa proposta que Ismael faz, dos seus celeiros inesgotáveis sairá a opção de luz para todas as almas. Mas preciso se faz que esses espíritos venham para o solo virgem e exuberante contribuir para as bases e com os sacrifícios e devotamento, porque é uma terra virgem, primitiva, que terá vários desafios a serem enfrentados, além daqueles individuais de cada espírito que está colaborando com essa proposta, com essa oportunidade de trabalho que o Cristo nos ofereceu e ofereceram essa coletividade. E Ismael, com essas falanges imensas, né, vem como uma clareira que abre para essa imensidão de espíritos mergulharem no mundo físico, imbuídos de fazer nessa nova pátria uma oficina de amor, de humildade e de redenção. E a bandeira de Ismael é a bandeira sacrossanta do mensageiro divino. E o emblema da bandeira é Deus, Cristo e caridade, que tem o refúgio agora saindo das sombras para a iluminação de todas as coisas, clarificando todos os caminhos. Nós sabemos que as terras brasileiras viviam ainda com um comércio com ouro, né, com as companhias do comércio, em que negociavam com exportação e a importação de todas as riquezas do Brasil, pau-brasil e minérios e ouro, e todas as riquezas que eram tiradas dessa pátria eram cambiadas para o mercado europeu, através de Portugal como o seu dono. E essas alvoradas que nasciam com a raça negra abnegada, santificante, com seus prantos abençoados, fizeram brotar nas alvoradas do trabalho, nas noites primitivas da alma, com o esforço e o trabalho sofrido na construção dessa pátria nova. Através desses sacrifícios, na pátria do Evangelho, eles tiveram, com o esforço de cada um e do seu coletivo, transformando eles em estadistas, médicos, artistas, poetas e escritores, representando as personalidades mais eminentes. A raça negra trouxe à formação do povo brasileiro os valores mais edificantes de abnegação, de lutas, de sentimentos de fraternidade, de solidariedade.
Em nenhuma outra parte do planeta eles alcançaram ainda a elevada e justa posição que lhes compete junto das outras raças da orbe, como acontece no Brasil, onde vive nos ambientes de mais pura fraternidade. E o Senhor lhes assinalou um papel primordial na formação da terra do Evangelho. E foi nesses motivos que eles deram, desde o princípio, o seu sacrifício mais extraordinário como um exemplo à raça branca, né? De altivez, de generosidade, de fraternidade, de solidariedade, de trabalho e de abnegação. Todos os grandes sentimentos que nobilizam as almas humanas, eles, os negros, demonstraram, e foi ainda o coração deles dedicado ao ideal de solidariedade humana. Deixou como um ensino para os europeus a lição do trabalho, da obediência, na comuna fraterna dos Palmares, onde não haviam nem ricos nem pobres, onde residiam com esforço e a sua perseverança por mais de 70 anos, escrevendo o mais belo poema de morte pela liberdade e de seus mártires nas terras americanas. É esse exemplo de superação, de amor, de fraternidade e de solidariedade que a raça negra contribui para a formação do povo brasileiro. Por toda parte, o país há um ensino caricioso do seu resignado heroísmo. E foi por essa razão que a terra brasileira soube reconhecer-lhes as abnegações santificantes, incorporando-os definitivamente à grande família brasileira, da nossa formação de origem. Sem jamais esquecer que o Brasil, os seus maiores filhos se criaram para a grandeza da pátria no generoso seio da raça africana. E nós passaremos os movimentos nativistas, porque nesse período também já estava bem desenvolvido no Brasil o comércio, a busca desenfreada pelo ouro, que turvava as consciências daqueles que estavam aqui para o trabalho, para o progresso, para auxiliar que esse país renascesse em bases consolidadas de fraternidade, de solidariedade, de progresso, de uma família, né, sagrada, de laços fortes, imbuídos e inspirados pela solidariedade e pela equipe do Espírito de Ismael sobre o comando do Cristo. Assim, decorreu muitos anos, que foi de 1608 a 1617, o governo espanhol organizou um código mineiro para o Brasil. Então, houve uma corrida desenfreada em busca de ouro nas colônias. E houve um movimento migratório que, inclusive, preocupava Portugal, porque, em busca de ouro, iam se formando pelas estradas ermas fabulosas cidades, porque o povo ia migrando em busca de ouro e ia, por onde passava, ia estabelecendo cidades de forma desorganizada, com conflitos, muitos que migravam pelos sertões em busca desse ouro, encontrando por vezes caminhos aflitivos de angústia e de morte. E muitas dessas cidades foram construídas tendo como base mortes violentas e vários conflitos. E Portugal vivia nesse embate com a criação desses tribunais de inquisição, também vivia esses dias de tumulto. Quando, então, o Brasil, nesses movimentos que estavam já se restabelecendo, o governo francês, que não tinha ainda se acalmado com a perda do seu poderio, se organizou porque os índios estavam experimentando
com amargura a atuação de Portugal sobre a sua forma de liberdade, de conduzir as suas vidas. Então, a sua paz estava sendo ameaçada e eles se concentraram junto aos caridosos jesuítas que se juntaram nas aldeias do norte já como uma defesa desse povo aborígene que estava sendo ameaçado pelos portugueses nessa fome exagerada da busca de ouro e de riquezas. Quando então esse movimento dos jesuítas, com a doçura fraterna, conquistou toda a Amazônia para as comunidades portuguesas, que estavam perdendo forças, porque os ingleses ainda estavam, os franceses resignados, se mobilizaram e, como no Maranhão, já se convulsionava um movimento sob o comando de Manuel Bergman contra a Companhia do Comércio, exatamente para colocar em xeque o poder de Portugal. E os jesuítas, que estavam com os colonizadores e também na defesa dos índios, se colocaram contra esse movimento, a fim de manter os índios dentro da sua liberdade que os competia como os primeiros habitantes desta terra. Enquanto isso, a França sempre polarizando para se reposicionar no poder. E aí, para influenciar também aqui no Brasil, junto com Portugal, medindo as forças, envia Duclerc para invadir o Porto do Rio, e como ele fez com 1.000 homens. Ocorre que nessa oportunidade eles foram assassinados, em sua grande maioria, de forma bárbara. Dezenas de franceses foram trucidados. E, em reação, os franceses não se tranquilizaram, novamente organizaram um ataque com maior força à cidade brasileira maior, que na época era a Baía da Guanabara, invadindo-a com 5.000 combatentes, colocando inclusive o seu governador para fora. E nessa época, Portugal era governado por D. João V, um magnânimo, cujo reinado ia do Brasil espalhar pela Europa todos os fabulosos tesouros que daqui ele retirava, né, e a colônia enviava para Portugal. Ele ergueu o convento de Mafra com 120 milhões todos de cruzados, todos tendo como base a riqueza brasileira. E mais de 200 milhões ele colocou nas arcas do Vaticano, dos cofres da igreja, como nós lembramos que naquela época a igreja vendia pedaços, lugares no céu, e aqueles ricos, aquela nobreza e inclusive o clero e D. João os reis compravam partes do céu, querendo forçar as portas do céu através de ouro. E assim, esse rei egoísta, perdulário, colocou as riquezas do Brasil nas arcas do Vaticano, em vez de auxiliar a evolução da indústria e da agricultura de sua terra, Portugal, e, como consequência, também do Brasil. Enquanto todas as cortes europeias felicitavam esse rei perdulário, inconsequente, pelo Brasil se alastravam os movimentos nativistas, se organizando em prol dos sentimentos generosos de liberdade, preparando sobre a inspiração do espírito de Ismael e suas falanges devotadas para que o futuro glorioso de seus filhos, os filhos da pátria, fossem sobre uma outra ótica, sobre outras bases. Quando então já nós passamos para um capítulo dos tempos dos dos vices-reis, que pela inspiração divina dessa falange que Ismael dirige,
né, e preside em nome e pelas ordens do Cristo, ele inspira aos ingleses para que também comece que já estava se estruturando e se fortalecendo nos mares europeus, para que eles também entrassem no mercado brasileiro para competir no poder já também com Portugal e com os franceses para proporcionar esses acordos internacionais que era comum quando se descobria as colônias para mais tarde se concretizar em países fossem dividido o poderio para que esse povo que estava se formando tivesse bases mais fortalecidas em outros propósitos. Um propósito que a espiritualidade inspira pelo Tratado de Mênfis, assinado em 1703, a Inglaterra, cujo poderio marítimo se consolidava, passava a amontoar o ouro do Brasil e, como principal fornecedor, ao invés de ser as colônias portuguesas, passam para a Inglaterra, que assim esses movimentos que se consolidavam de concretizar no Brasil as liberdades dos índios, preservando as suas consciências, e o tesouro inglês, como mais sábio, o mundo invisível, traz para essa conjuntura polarizar entre mais de dois povos, entre portugueses, franceses e ingleses, para que fossem descortinado uma outra questão na pátria do Evangelho, colocando o Brasil a cavalheiro nos choques de ambição do território, porque nesse comércio já estabelecido com um tratado, as leis e as formas de negociações seriam com os corações mais embevecidos dilatando a fé, as fronteiras, eternizando o patrimônio sobre as tradições de esperança, porque é sobre uma ótica mais ampla de observação, porque é mais de um povo que está colonizando, são outras influências, são sobre uma base de um tratado que já oferece novos ares, novas ideias para aquele povo novo que estava emergindo. E o espírito de Ismael, com as suas hostes no mundo invisível, consegue harmonizar lentamente os interesses espirituais que havia estabelecido na pátria do Cruzeiro, sob a inspiração dessa inspiração da equipe de Ismael, a igreja começa uma proteção necessária dessa mentalidade infantil ainda daquela época que estava nascendo com aquele povo. Então ela começa a liberar os seus templos, abrem as suas portas para todos os infelizes e tristes. Então, já tem uma visão menos rígida, menos sectária, menos casuística e passa a abrir seus templos para todos esses povos. A igreja no Brasil abre também o culto para São Sebastião e Nossa Senhora do Rosário, lembrando que esses são cultos que eram vindo da África, então pacifica a saudade, o coração daqueles nossos irmãos africanos, os negros brasileiros que aqui residiam e se colocavam toda a sua força de trabalho, a sua solidariedade, a sua fraternidade e a sua abnegação. E essa consolação para os pobres africanos é da inspiração divina de Ismael e sua falange. As ordens religiosas possuíam negros, mas esses pretos que eram bem tratados e jamais poderiam ser vendidos, porque estava proibido essa comercialização.
sobre o ponto de vista da igreja no comércio que era ainda da escravidão. A filantropia também dos brasileiros cedo começa a ser impregnada nessa sociedade nascente. Começou o movimento abolicionista e a prova da profunda assistência espiritual que acompanhava já as ações da pátria do Evangelho. É que nunca teve no Brasil um código negro, a maneira que tinha na França e na Inglaterra. Apesar da forma ainda discriminatória, nós, pela inspiração do alto, trazia essa formação da solidariedade, da fraternidade para a família que nascia no Brasil, a família brasileira, a nação brasileira. Oficinas, né, que Ismael preparou, a oficina da fraternidade, onde os negros incompreendidos vinham erguer a pátria da sua descendência. E as bênçãos para os seus filhos e os seus netos, né, viriam com essa inspiração divina que era emanado em seus corações e nas suas ações. E nós finalizamos com o capítulo sobre Pombal e os jesuítas. Nós lembramos que nesse período a Europa enfrentava os tribunais da Inquisição já assim dissipado e em toda a Europa de forma rígida, de forma de perseguição, de atrocidades com crimes hediondos. E o reinado de D. João V, que era o esbanjamento sobre o trono de Portugal. Quando então assume o trono D. José I como o quinto rei da dinastia Bragantina. Então, D. José I começa um novo reinado sobre outras bases, né? E o soberano escolheu como seu primeiro-ministro Sebastião José de Carvalho Melo, também conhecido como Conde de Oeiras, e mais tarde Marquês de Pombal. Um homem que era já preparado pelas falanges espirituais, que vinha se desvelando-se pela evolução e pelo o seu compromisso sobre as bases do Evangelho, para que, nessa nova reencarnação, assumir essa sua ação de auxiliar essa nação que estava renascendo, os seus povos, com ações de progresso, de solidariedade, de entusiasmo no trabalho, com a sua criatividade, com a sua forma ética e preponderante na organização e na condução dos trabalhos de uma nação. Mas o escolhido, porém, não soube corresponder integralmente às sagradas expectativas do alto, que os gênios espirituais traziam para as terras portuguesas e para a colônia que era o Brasil. Nós sabemos que nós, às vezes, quando estamos ainda na erraticidade, no planejamento reencarnatório, assumimos a tarefa de trazer para o mundo físico aquele trabalho, aquele compromisso de progresso, de auxílio, de condução para aqueles que estão na retaguarda. Então, nós vimos com a missão para o nosso bem, para, enquanto individualidade, nos progredir, vencer as nossas imperfeições e viciações e auxiliar, impulsionar aqueles povos primitivos ainda em situações agrestes de inícios das suas jornadas, impulsionar para o progresso. Ocorre que, às vezes, o poder, a riqueza, tumultua a consciência e as nossas imperfeições, e às vezes elas preponderam em cima dos valores espirituais. Assim aconteceu com Pombal. Ele que foi testado no início em Portugal, quando Portugal sofreu em um início um terremoto, ele que já estava, Marquês de Pombal,
foi concedido a ele reorganizar Portugal, reconstruir aquela cidade. Ele já vinha com influências do Velho Mundo, sobre o sopro do movimento que nascia, que era dos enciclopedistas. Ele tinha ideias de renovação, de mudanças profundas, e através do campo diplomático ele conheceu as técnicas do político que é Roberto Walpole, enquanto sua pátria se algemava nos tribunais da Inquisição. Ele também não gostava da forma como os jesuítas na Europa participavam dos governos. Nós sabemos que os jesuítas porque a igreja e o Estado tinham uma relação de promiscuidade, de que você não sabia até onde ia o poder da igreja e até onde ia o Estado. Ele se misturava de tal forma que a igreja disputava o poder temporal em dinheiro, em força, quase que da mesma forma que o Estado. Então, havia essas relações conflituosas e o Marquês de Pombal não aceitava essa influência tão direta dos jesuítas na Europa. Quando ele foi mandado, ele reconstruiu a cidade de Portugal, ficando inclusive ainda mais bela. Ele veio com as suas ideias reformadoras para o Brasil em 1750, a mando de D. José I, que, elevado ao trono, escolheu imediatamente ele como um chefe supremo de seu governo e mandou, quando em 1755 ele veio ao Brasil, porque Lisboa tinha sido parcialmente destruída, ele reconstruiu com a sua capacidade criadora, demonstrou essa sua capacidade operativa na condução das tarefas e daquela missão. Ele foi conduzido para o Brasil, para fazer exatamente esse movimento de progresso, de reorganizar essa colônia sobre o mando de Portugal. Ocorre que ele já vinha com esse pensamento preconcebido e que não queria essa participação tão incisiva dos jesuítas nas coisas do governo, da colônia. Assim que ele chega, o primeiro ato logo é começar a cortar a influência dos jesuítas na política, com as colônias, com as companhias de negócios, de importação e de exportação, e os movimentos jesuítas são todos, eles são, a sua grande maioria, separados e mandados o seu corpo diretivo para Portugal, assim, desorganizando toda aquela estrutura. Ele perseguiu, ele não tinha uma visão de bom senso, de colaboração, de aceitação da forma de organizar a colônia, tendo os jesuítas como uma ponte, como de chegar até os índios, né, os negros, os movimentos nativistas e abolicionistas que se consolidavam na nação brasileira. Ele não teve esse bom senso, essa flexibilidade de dirigir a colônia brasileira dessa forma, né? Com a visão mais ampla, mais generosa e participativa. Então, depois ele retorna a Portugal, quando já assume uma outra gestão que não tem por ele a mesma consideração. Ele volta a Portugal sem poder, quase que como um desconhecido, sai de todas o seu poder, de todas as suas organizações em que ele trabalhava, se retira, vai morar só, e é esquecido e morre e desencarna de forma quase que esquecida
do trono português e de suas autoridades e do próprio reinado em que ele serviu tanto, mas por escolhas que se comprometeu de tal forma que saiu do roteiro que havia traçado na espiritualidade, se comprometeu de tal forma com essa visão sectária, de perseguidor também, não como um inquisidor, mas como aquele político arbitrário, né, sectário, e que não aceitava participação de uma outra estrutura, muito menos dos jesuítas. Morreu solitário, doente e esquecido. Então, esse texto que nos traz o livro Brasil, Pátria do Evangelho, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ele traz para a gente uma nova reflexão e uma ponte para nós conhecermos os nossos dilemas, os nossos conflitos e ver que a assistência divina está sempre a nos sustentar e o controle de Deus sobre todas as coisas. Claro que nós temos o livre-arbítrio relativo das nossas escolhas e a nossa participação para o crescimento individual e na coletividade. Agradeço a oportunidade do trabalho. Queremos agradecer ao nosso bondoso e amado Senhor do Universo. Queremos agradecer ao ser mais perfeito que a Terra já conheceu, é o ilustre Jesus, caminho, verdade e vida, amor, perfeição, bondade. Ele, que no momento celeste da sua vida, ele está ligado ao Pai como se o Pai o fosse. Mas na verdade, quando ele diz, eu e o Pai somos um, nós sabemos que é porque Jesus está na sua perfeição dentro das determinações do Pai. Então, minha irmã, muito obrigado também pela sua palestra. Muito obrigado por todos nós. Aprendemos mais um pouco a respeito do Brasil, coração do mundo e a pátria do Evangelho. Vamos então, nesse instante, estar em sintonia com esse ser tão perfeito que nós amamos. Eu, por exemplo, amo da minha maneira, ainda bem primitiva, mas amo Jesus. Estamos em sintonia com Ele. Eu estou em sintonia com o Senhor, no momento em que estou a meditar, me desligo de tudo que me cerca e vou com o Senhor me encontrar. Eu sou eterno, Ele mesmo que falou e me pediu para orar e vigiar, instruir-me nas lições que Ele trouxe para poder nas veredas caminhar. Eu estou em sintonia com o Senhor, no momento em que estou a meditar, me desligo de tudo que me cerca e vou com o Senhor me encontrar. Eu também fui convidado do Senhor para ser um pescador no grande mar e levar a mensagem aos caídos, para eles poder se levantar. Eu estou em sintonia com o Senhor, no momento em que eu estou a meditar, me desligo de tudo que me cerca e vou com o Senhor me encontrar. O Senhor é o meu sirineu,
ajudando a carregar a minha cruz, espalhando por todo o meu ser a sua paz e a sua luz. Eu estou em sintonia com o Senhor. No momento em que eu estou a meditar, me desligo de tudo que me cerca e vou com o Senhor me encontrar. Obrigado, meu Senhor, por tudo isso. Obrigado, meu Senhor, por teu amor. Obrigado, meu Senhor, por tua luz. Obrigado, obrigado, meu Jesus. Eu estou em sintonia com o Senhor. No momento em que eu estou a meditar, me desligo de tudo que me cerca e vou com o Senhor me encontrar. E vou Com o Senhor me encontrar. Que Deus ilumine a todos. Boa noite, durma em paz e muito obrigado.